Olá, telespectador da TV Câmara, obrigado por sua audiência ao Espaço Livre. Nós vamos falar hoje de um tema que está em grande evidência no noticiário. Mais de 1.750 palestinos mortos, pelo menos 9 mil feridos, 66 israelenses mortos. Como compreender o conflito entre Israel e Palestina em Gaza? O que a ONU tem feito a respeito? E o que ela pode fazer por um cessar-fogo efetivamente mais duradouro que abrisse caminhos para uma negociação de paz? Este é o tema do Espaço Livre. Para isso, a gente tem o prazer de receber a professora de História Árabe da Universidade de São Paulo, Arlene Clemens. Prazer, Wagner. Prazer Obrigada. nosso em recebê-la. E também o professor Reginaldo Nasser, de Relações Internacionais da PUC. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um prazer falar com você e os ouvintes, telespectadores. A gente agradece também a sua presença. Para a gente compreender esse novo conflito, com números que dimensionam aí algo realmente preocupante à luz das relações internacionais, 3 datas parecem importantes: 1948, 1967 e 2005. Por quê? De fato, Wagner, é preciso entender esse conflito como um conflito que se alastra há pouco mais de um século, né? O primeiro choque violento mesmo entre árabes e judeus na Palestina aconteceu em 1920. Nessas primeiras décadas do século XX, houve então um conflito dentro de um contexto de esforço por parte de uma organização, que é a Organização Sionista, de criação na Palestina de um lar nacional judeu, o nome que utilizavam, mediante a imigração organizada de judeus da Europa Oriental, onde, aliás, sofriam bastante com perseguição e vários problemas. Bom, essa imigração foi recebida com muita estranheza pelo árabe na Palestina, né, que vê um projeto político ser criado que significaria, né, algo na ausência desse palestino, né? E quando, mediante um conflito instaurado, a ONU, em 1947, decide dividir a Palestina, que era governada pela Inglaterra, isso acontece à revelia da vontade dos palestinos, à revelia do voto, porque não votaram, não participaram dos países árabes, recém-formados nesse momento. Então, 48, que você aponta como a primeira data, é muito importante para entender que a criação do Estado de Israel, nesse momento, implicou na expulsão de 800 mil palestinos ao longo de 2 anos, de 47 até 49, né? No primeiro momento uma guerra civil e depois uma guerra árabe-israelense com esses estados recém-criados. 48, então, é a chamada Nakba. É quando 800 mil palestinos são expulsos da onde foi criado Israel, ficaram 300 mil, 800 mil foram expulsos, e são os descendentes desses 800 mil que hoje vivem na Cisjordânia, como refugiados nos países árabes e na faixa de Gaza, porque na faixa de Gaza 80% da população é descendente de vilarejos, pequenas cidades das redondezas, mas de territórios hoje são o Estado de Israel. E em 67 foi o segundo grande momento, porque foi quando, nesse junho de 67, o Estado de Israel invadiu a faixa de Gaza, invadiu a Cisjordânia e outros territórios e ocupou esses territórios até hoje. Então, de 67 até hoje, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que tinham ficado de fora dessa configuração do Estado de Israel, foram ocupados pelo Estado de Israel. Bom, permanecem ocupados até hoje. Gaza, segundo a ONU, é território ocupado e a Cisjordânia, segundo a ONU, é território ocupado. São esses territórios que hoje a autoridade palestina reivindica para a criação do Estado palestino. Aliás, para falar bem a verdade, especificamente, o Estado palestino ele está criado, falta ser reconhecido por Israel. O Brasil já reconheceu, a ONU já reconheceu. Bom, e 2005, por quê? Para fechar essa longa história, né, que na verdade eu estou resumindo demais da conta. 2005, por quê? Nesse momento foi quando Israel retirou os 8 mil colonos que habitavam a faixa de Gaza, cercou a faixa de Gaza, impedindo praticamente essa entrada e saída de pessoas, mantimentos, etc., restringindo demais, e manteve a faixa de Gaza como uma área cercada, fechada, sob completo controle israelense, né? Entregou o território para o governo que, a partir de 2006, se estabeleceu como sendo um governo do Hamas. Professor, e aí? A gente tem aí essa ambientação histórica feita pela professora Arlene Clemens, e aí o efeito do que se percebe é uma redução muito substancial na área ocupada pelos palestinos, como a gente
havia delineado. Sim. É importante dizer que essa questão de Israel e palestinos, ela pode ser situada num outro tópico, que é a formação dos estados no sistema internacional, né? Nós sabemos de alguns, que inclusive na América Latina, na África, que vieram pela desintegração dos impérios, né? Sabemos também que cada formação de estado, ela sempre é feita por guerras de independência, guerras de libertação. E a formação do Estado de Israel, e como a Arline disse, do Estado palestino, ela é sui generis porque eles foram constituídos num organismo internacional na ONU, né? E quando a gente fala em ONU, é bom levar em conta que a ONU é uma organização internacional. O que isso quer dizer? Ela é aquilo que as nações querem que ela seja. Quer dizer, a ONU não é supranacional. Então, a criação foi devido ao quê? Um apoio, né, muito forte, muito consistente, por vários motivos, das grandes potências naquele momento, que viabilizaram o Estado de Israel, e aí a palavra, né, completando a Arline, e não viabilizaram o Estado palestino. Então, embora já tenham reconhecido, como ela citou. Embora tenha... Em 2010, né, Sim. muito recentemente. Embora tenha reconhecido. Agora, no sistema internacional é bom ficar atento, né, que felizmente ou infelizmente, as questões são decididas por relações de poder. E relações de poder e de capacidade. Então, isso é muito importante, porque não é apenas os princípios, não é apenas o reconhecimento. Isso é importante, é o primeiro passo. Mas ele precisa do quê? Fazer valer a vontade. E para fazer valer a vontade, eu preciso ter apoio, eu preciso ter grandes potências envolvidas. E isso é um dos grandes obstáculos que acontece na formação do Estado palestino. O estopim desse conflito, pelo menos deste mais recente, é a morte de 3 jovens israelenses. Eles foram sequestrados e mortos. E aí houve uma série de acusações, inclusive sobre o papel do Hamas. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Primeira coisa, eu poderia falar do micro ou do macro, quer dizer, de como que a coisa aconteceu ou do significado político disso. Eu vou começar pelo significado político. Quando esses 3 rapazes foram sequestrados e mortos, foi logo após a formação assim, inédita, quer dizer, já havia tido uma tentativa anterior, mas a formação de um governo de união nacional entre o Fatah, que coordena, domina a autoridade palestina, e o Hamas, que governa a faixa de Gaza, que desde 2006 estão rompidos, porque quando em 2006 o Hamas ganhou as eleições para o Conselho Palestino, o Conselho Nacional, houve um boicote da comunidade internacional. Isso levou a um processo que levou ao rompimento de Hamas com Fatah. Bom, hoje haviam conseguido unificar esses 2 grupos, esses 2 partidos, para formar um governo de união nacional que seria absolutamente necessário para levar adiante a política palestina de reconhecimento internacional, de fazer política para a viabilização desse Estado, né? Estado de Israel, que vinha de um fracasso, de uma tentativa de negociação mediada pelos Estados Unidos, imediatamente acusou, todo o Hamas negando, acusou o Hamas de ter feito esse sequestro e de ter assassinado esses 3 rapazes. E aí começou uma busca, e aí eu chego no micro, começou uma busca dentro da Cisjordânia. Isso foi em junho agora. Isso acaba de acontecer. Essa versão que foi passada é muito contestada. Inclusive, se você for ler artigos no Haaretz ou depoimentos de jornalistas israelenses, alguns vão dizer o seguinte: esses 3 rapazes que eram colonos sequestrados, eles foram mortos porque foram sequestrados por 2 aparentemente dissidentes do Hamas. O Hamas, enquanto organização, não fez esse sequestro. Eles estavam no banco de trás do carro, sendo levados para um esconderijo. Eles queriam trocar esses 3 por algum prisioneiro e tal, quando um deles ligou para a polícia. E ao ligar para a polícia, o que da frente, tentando esconder isso, viraram e mataram os 3. E isso parece que a polícia tem a gravação disso, né? Bom, o que o governo israelense fez? Ao invés de anunciar para as famílias, olha, seus filhos foram mortos, lamentamos muito, vamos procurar os culpados e julgá-los, escondeu o fato. Escondeu o fato das famílias, da sociedade, e durante 3 semanas alimentaram uma esperança em toda a sociedade israelense de que estava havendo uma busca e que poderiam, quem sabe, encontrá-los vivos. Tudo isso foi inflando um sentimento na sociedade de esperança que depois veio abaixo quando anunciaram: encontramos, estão mortos, não é? Nesse processo todo foi inflado um nacionalismo dentro da sociedade israelense, né?
E quando, então, jogaram a culpa no Hamas enquanto organização, levaram a sociedade toda a apoiar uma represália ao Hamas. E aí vem o ataque à faixa de Gaza, né? Então, isso que eu estou querendo mostrar é que há uma proposital ou não proposital, ou trágica ou não trágica, seja como você, né, parte de um conflito que é uma tragédia, mas há uma construção de um ataque à faixa de Gaza com o argumento de que tem que buscar represália ao Hamas, que está castigando o conjunto da população palestina e com o apoio da sociedade israelense. Ou seja, com isso tudo, uma polarização israelense-palestino ou judeu-palestino, se você quiser, infelizmente, porque não é assim que deveria ser, não é? Sem precedentes na história recente desse conflito. Professor. O que, na verdade, é o seguinte, em torno desse fato. Volta e meia tenta se definir quando começa, né? Nós poderíamos dizer que começou no começo do ano, em janeiro, entre janeiro e março, quando 19 palestinos foram assassinados pelas forças de Israel, sem estar em guerra. Poderia voltar a dezembro, a novembro do ano passado. Entendo que não é por aí. Entendo que nós devemos voltar na forma como os fatos foram trabalhados. Uma parte a Arlinia já contou. A outra é o seguinte, logo depois desse sequestro e assassinato bárbaro dos jovens que não se sabe quem fez, Israel procedeu a essa busca, entrando em 600 a 700 residências, alguns que se consideravam suspeitos foram mortos, né? E, do outro lado, um palestino foi assassinado na rua, barbaramente, foi queimado vivo. E é interessante a forma como Israel procedeu nos dois casos. Veja só, 2 assassinatos bárbaros, ok. No primeiro, na questão que os judeus foram mortos, o que Israel fez? Uma ação de punição coletiva. Quem está dizendo isso? Anistia Internacional. O que é a punição coletiva? É quando você vai punir uma coletividade a partir do crime de alguns. E foi isso que passou a ser feito. No caso do palestino, Israel procurou, encontrou os responsáveis, estão presos e serão julgados, como qualquer lugar do mundo. Então é isso que se requer, tratar de forma igual. Então esse eu acho que é um ponto fundamental. O outro é a gente pensar se esse conflito está acontecendo realmente devido à morte bárbara desses 3 jovens judeus. Porque, inclusive, cada vez mais têm aparecido documentos mostrando a preparação das Forças Armadas de Israel para o conflito. Seja na coleta de informações, né? Seja, inclusive, em torno do processo de negociação que estava sendo conduzido pelos Estados Unidos. Sim. Né? Quer dizer, vamos lembrar aqui quem é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma situação sui generis com Israel. É difícil encontrar uma palavra. Aliado, é muito mais do que isso. Patrono, eu não sei, porque às vezes Israel controla os Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora saíram os documentos no jornal alemão Der Spiegel, e até o momento nem os Estados Unidos nem Israel contestou, de que Israel estava vigiando, gravando conversas do secretário de Estado dos Estados Unidos, espionando meses atrás, quando começou o processo de negociação entre palestinos e israelenses. Quer dizer, fatos da maior gravidade. Quer dizer, então, veja, nós estamos tratando de espionagem do maior aliado, quanto mais não seja do outro. Então, o governo da unidade, foi mencionado aqui pela Arlinia, as ações do John Kerry, quer dizer, de um país que dá mais de $1 bilhão, cerca de trilhões de dólares para Israel. Israel, o John Kerry chegou a ser acusado por alguns membros do governo de ser aliado do Hamas. Então, veja as atitudes que estão em torno desse processo. Então, diante disso, só me resta lembrar um pouco o título de um romance famoso do Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada. Né? Quer dizer, isso já estava claro que ia acontecer essa guerra. Então, fica se utilizando desses acontecimentos para ter essa justificativa. O que vocês estão querendo dizer, em síntese, é que a morte desses 3 rapazes israelenses, a se investigar, a se apurar melhor, ela suscitou um álibi? Ela suscitou um álibi, eu acho que seria uma maneira de colocar isso.
Eu acho que pode ser. Pode ser? Eu acredito, inclusive, que serviu para obter o apoio popular da população israelense. Porque ele usou isso. Quer dizer, foram 20, 25 dias, todo dia falando do sequestro, colocando as pessoas na rua. A parte de propaganda do governo de Israel foi colocada a toda prova. Nas agências internacionais, quer dizer, as buscas, acirrando o conflito. Na internet, um membro do governo de Israel colocou assim, vingança. Palavra de um membro do governo. Usou a expressão vingança. Quer dizer, tudo isso preparou o quê? Esse apoio popular que, infelizmente, o governo de Israel tem. Há vozes críticas, sim, isso nós precisamos ressaltar, mas tem um apoio popular importante. E o que é muito trágico disso é que também, quer dizer, ao fazer esse tipo, a manter o conflito nesse nível, né, militar, incitando a esse tipo de ação, acaba também fortalecendo o Hamas, né? Que é visto hoje como aquele que está defendendo os palestinos Sim. de um bárbaro ataque israelense e está ganhando também mais apoio, porque o Hamas estava muito enfraquecido no começo do ano, está ganhando o apoio da população. Quer dizer, essa ação faz com que a população, 90% da população apoia a investida israelense apoie um governo de extrema-direita e que a população da faixa de Gaza, que já estava desiludida com Hamas, que se viesse uma eleição é capaz que quisesse trocar de governo, também se aferre atrás do Hamas. Então, há uma polarização que é construída e o consenso, o diálogo, ele é assim minado, é destruído. O que a senhora está dizendo é que retroalimenta o ódio. Retroalimenta o ódio, com Veja certeza. bem, em abril, fizeram uma pesquisa de opinião pública na população palestina. O Hamas tinha 20%. O Fatah tinha um pouco mais e um palestino que está preso em Israel. Ele é crítico do Fatah, crítico do Hamas, que é o Barghouti, está em primeiro lugar. Então é muito interessante quando as pessoas estão preocupadas em tirar o Hamas do poder. Pode tirar. Eu também sou a favor. Barghouti, se eu tivesse lá, eu elegendo outro, votando. Veja, ninguém está dizendo nada muito diferente do sistema internacional. Os governos saem pelo voto. O Hamas chegou pelo voto e deve sair pelo voto. Eu queria jogar aqui algumas informações. Em fevereiro de 2011, a senhora participou de um evento organizado pela Folha de São Paulo, que já discutia desdobramentos dessa questão do conflito entre Israel e Palestina. Na ocasião, a senhora disse que esse conflito envolve o que a senhora definiu como falência do nacionalismo árabe e que o conflito tem motivos prioritariamente políticos e não apenas religiosos. Eu queria que a senhora explicasse isso e se isso persiste. Não, claro, porque a gente tem entre os países árabes formados num processo de descolonização e com uma forte participação, então, de grupos, partidos nacionalistas que se diziam preocupar com a questão palestina, uma evidência hoje, né, na forma como os palestinos estão isolados, com pouco apoio efetivo, tem muito apoio verbal. O palestino, dos países árabes, tem muito apoio verbal, mas não tem um apoio efetivo, um apoio realmente de peso que resolva essa questão. Então, o grau a que chegou, né, o conflito, a falta de solução, mostra a falência disso. Inclusive, isso deixou um vácuo dentro do eleitor palestino, né? E representantes dessa antiga tendência deixam de ter o apoio da população. E quem é que, em alguns momentos, consegue ganhar o apoio? Grupos hoje, geralmente, religiosos. O Hamas mesmo, a vitória eleitoral do Hamas em 2006 para o Conselho foi nesse contexto, né, de enfraquecimento, desilusão dos palestinos com o partido da época do Yasser Arafat, né, que morreu um pouco antes, mas desse processo. Ao ter um governo, como ela apontou, um governo mais voltado à direita, esse diálogo, a possibilidade de diálogo fica enfraquecida? Em Israel? Olha... Na mediação de paz no Oriente Médio. Eu hoje, se você olhar os fatos e o processo de tomada de terras, né, de ocupação de território dos palestinos, a chamada, os partidos de esquerda e os partidos de direita, nenhum ficou devendo ao outro. E isso é mais incomodado. Então... aí a questão que é dos discursos, da ênfase, da truculência, mas há um processo de ocupação que perpassa todos. Portanto, a questão não pode ser colocada nesses termos discursivos de acordo de paz. Eu acho que está muito claro
os territórios que são dados como ocupados, está muito claro como a faixa de Gaza é cercada, né? É só para dar aqui alguns detalhes para as pessoas que não estão vendo. Primeira coisa que eu falo sempre, vai discutir Palestina, olha o mapa, senão não dá. Gaza é do tamanho de Parelheiros. Eu fui comparar 360 km². Tem 1.800.000 habitantes. Cercado por terra, Egito, que está fechado, Israel e o mar, que tem uma pequena extensão que ele pode usar o mar. Portanto, eles estão cercados. Todo e qualquer alimento, todo e qualquer material é passado sob vigilância de Israel. Tá? O primeiro-ministro David Cameron chegou a denominar de prisão a céu aberto, né, o que é Gaza. Portanto, o que a gente precisa entender tem várias questões envolvidas. Agora, nesse momento, eu acho que qualquer pessoa que é razoável, né, que tem um mínimo de princípio humanitário, está torcendo para o cessar-fogo. Acho que esse é ponto, eu entendo assim, pessoas sejam razoáveis. A partir disso, nós devemos discutir um sistema de ocupação. Né? Há um sistema de ocupação, ele é um conjunto de medidas políticas, econômicas, militares que mantém a ocupação. Como já conhecemos, como os europeus fizeram, como os americanos também já fizeram e fazem em alguns lugares, etc. Como existe o apartheid na África do Sul, é um sistema político histórico, não é só Israel que fez isso, outros também fizeram. E a gente precisa entender isso, que essa paz também, né, não pode se dar nos termos anteriores. Isso é fundamental colocar. Os palestinos já não suportam mais essa situação de antes. Então, acho que é um sistema político que precisa ser desmantelado. E não é apenas com boa vontade e discursos. É preciso medidas efetivas, de poder, impositivas, se não houver concordância. E aí, professora? Ele citou o premier britânico dizendo que a faixa de Gaza se constitui numa prisão a céu aberto. A senhora, em determinado momento, também em 2011, disse que os palestinos se constituem num povo em exílio. Claro, se você vê que mais de 50% da população palestina está no exílio, e falar na questão, né, da Palestina é falar disso, de um povo que foi tirado da sua residência, que está espalhado pelo mundo, que carrega a chave muitas vezes da sua casa, um velho título de propriedade da terra. Ou seja, não é só falar do palestino dentro da Cisjordânia e da faixa de Gaza, mas a gente está falando de uma questão de um povo que foi deslocado para a solução de um problema que era a perseguição aos judeus, a realização do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, se criou outro. Né? Muito claramente foi. E alguns historiadores até falam que a questão da Palestina é uma questão de transferência populacional, transferência de uma população para dentro da Palestina e de outra para fora. Quer dizer, se essa transferência tivesse acontecido só de fora para dentro e não tivesse deslocado de dentro para fora, né, tivesse criado um Estado que fosse de todos os habitantes, é capaz que a gente não estivesse vendo o que está vendo hoje, né? Porque seria a criação de um Estado único para todos que ali querem morar. Não foi isso que aconteceu. E hoje, na faixa de Gaza, o processo é até desanimador, né? Porque o que está acontecendo é que essa pequena faixa que tem 360 km², teve 40% do seu território já comido nessa última investida, porque a tática do governo israelense, do exército, está sendo transformar toda a fronteira, né, em terra arrasada. Então, tem uma chamada buffer zone, como é que se diz? Buffer zone é uma zona de segurança desabitada. Só que essa zona, em todas as fronteiras, você tem cidades como Rafah, você tem bairros como Shujaia, que foi arrasado em 24 horas, cujo mercado depois foi bombardeado no dia seguinte, que as pessoas voltaram para pegar alguns pertences e tal. Você tem outras cidades limítrofes. Então, tudo isso está virando terra arrasada para espremendo ainda mais a população palestina para criar essa zona desabitada. Ou seja, há um processo de espremer a população palestina, de ocupar terras que não para, não é? E é esse Estado palestino que hoje está tentando se formar nos 22% que restaram do território histórico para dizer, olha, vamos colocar um ponto final nessa história, vamos traçar esses mapas pelo menos dentro do que diz a ONU. Se isso vai ser o fim desse conflito, é claro que
né? São questões, tem muitas questões além dessa que ficam em aberto, mas esse é essencial. O SBT recentemente, inclusive falou sobre o Hamas. Sim. O Hamas, ele pode ser definido apenas e tão somente como um grupo terrorista, ou ele está além disso, embora no escopo dele ações terroristas, inclusive usando mulheres e crianças como escudo, tenham feito parte? Olha, se você olhar a história do terrorismo no mundo, né, você vai ver vários grupos, né, que fizeram isso. Até eu digo sempre que qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de grupo, qualquer religião, qualquer nacionalidade, terrorismo aconteceu em vários lugares e por grupos diferentes, seja estatais e não estatais. Se você olhar isso, nunca você vai definir que um ator sempre ou só faz o terrorismo. Ele pode praticar por vezes, e é o caso do Hamas, que realmente praticou tentados suicidas, terroristas. Eu diria que atingir propositadamente população civil é uma definição. Quem quer que seja, que faça isso, é terrorista. Agora, o Hamas cresceu, né, preenchendo o quê? Uma necessidade da população. Como qualquer organização religiosa no mundo. Nós sabemos muito bem aqui no Brasil e na América Latina, organizações religiosas que dão assistencialismo, sistemas educacionais, e o Hamas fez isso. Ele cresceu assim. Tanto é que ele foi eleito, né, pelo voto. Ele chegou ao poder pelo voto. E ele faz isso e faz outras coisas. E agora, isso não pode ser um argumento para caracterizar um grupo apenas como terrorista. E às vezes, né, dependendo da circunstância, ele é aquele que defende o seu território, que é o que está acontecendo agora. Então eu não posso analisar o Hamas da mesma forma em qualquer circunstância. Da mesma forma que o Estado de Israel também pratica terrorismo. Eu não vou dizer que o Estado, óbvio que não, que o Estado de Israel só faz terrorismo, mas ele pratica terrorismo. Como Hiroshima e Nagasaki foi um ato de terrorismo dos Estados Unidos. O terror é isso, quer dizer, o terror nós devemos definir em atos. Mas eu diria o seguinte sobre todas essas questões. Nós estamos discutindo da ação desproporcional e etc. Nós podemos estabelecer como regra geral isso, qualquer país, não é só Israel. Se eu tiver um país com muita capacidade militar, com muitos meios à disposição, e não houver nenhum outro para coibi-lo, ele vai fazer. Ele vai fazer, qualquer um vai fazer. No caso de Israel, o que tem acontecido? Mais do que isso, ele não está medindo esforços para evitar matar a população civil. Então, posso até conceder esse argumento que ele não tem intenção de matar. Ok, mas isso não diminui o problema. O que aconteceu esses dias, segundo a declaração de Israel? Houve um ataque numa das escolas, caiu um míssil, morreram 15 pessoas ou 20. Explicação oficial do Estado de Israel, que eles estavam atrás de 3 militantes do Hamas que estavam de moto. Ok, então não envie o míssil para matar esses 3, porque há uma possibilidade de atingir uma escola que está perto. O que Israel fez? Enviou o míssil. Wagner, se você... a escola da ONU. Existem, na verdade, tantos recursos, tem telefone-bomba, tem serviço secreto, tem tanta coisa que se fosse falar em desmantelar uma organização, esse ataque está atingindo a população civil, está atingindo 85% dos mortos são civis e foram 400 crianças até 30% hoje. De crianças. Se você conversar, e o Brasil está tendo uma experiência importante nisso, com generais que comandam missões de paz, porque a missão de paz tem a atribuição disso, tem as partes em conflito, ele pode usar a força, mas ele tem que medir quando ele usa. Se você conversar, e eu já tive a ocasião de conversar com alguns generais, o que eles dizem? Tem ali uma pessoa, etc., que nós devemos eliminá-lo, não sei o que, papapá. Ok, qual a primeira pergunta? Tem risco de atingir civil? Se a resposta for tem, a ação está abortada. É essa a questão. A gente está vendo um processo ao longo da história onde o conflito só foi acirrado. Mesmo quando havia um chamado processo de paz, as colônias foram construídas numa velocidade sem precedentes. Então, o que é muito trágico disso é que a gente vê que o mundo entende o que acontece, as pessoas sabem o que acontece, mas não se consegue romper a tendência. E a tendência está sendo isso, está sendo o deslocamento, a expulsão de palestinos, a morte de palestinos, a morte também de israelenses, as quais não podemos aceitar, inclusive. Não é? Agora, eu fico pensando por onde romper.
isso, né? Por onde tentar. E aí, só consigo pensar mesmo em ações como essa do governo brasileiro, de mostrar sua oposição de alguma forma, ações da sociedade civil que dizem, olha, somos contra atirar bombas por onde for. As bombas do Hamas nós somos contra, tem grupos da sociedade civil atuando, né? As bombas do Hamas raramente atingem, mas não poderiam existir essas bombas do Hamas. Os atentados suicidas do Hamas que aconteceram durante a segunda intifada também só pioraram a situação, não levaram a nenhuma solução. Fim da década de 80, né, professor? Fim da década de 80. 2000, foi uma onda muito grande de ataques. 2000, 2001. E aí, quer dizer, esse tipo de ataque violento, usando táticas terroristas, seja um terrorismo de Estado, seja um terrorismo de grupo guerrilheiro, né, milícia e tal, todas elas estão levando a um desastre. Né? Há um desastre que, como disse o professor Reginaldo, é uma tragédia anunciada. Né? Todos sabemos que está levando para isso. Então, precisa haver mesmo não só uma conscientização, que eu acho que esse programa faz, mas um esforço de dizer, olha, por parte de todos os representantes políticos, ainda mais falando aqui dentro da Câmara, basta, né? Não vamos demonizar a sociedade israelense, não se trata disso. Né? Existem pessoas dentro da sociedade israelense que estão mas se manifestando contra essa guerra, que estão contra esse ataque, né? Que estão Henry Sigman, que é uma pessoa assim da comunidade e que foi líder de organização sionista nos Estados Unidos. Recentemente ele foi a público dizer, olha, não dá, acabem com a ocupação da Palestina. Precisa acabar com essa ocupação. Né? Então, agora, não se trata de demonizar a sociedade israelense, não se trata de demonizar Israel, não se trata de dizer que palestino Não, mas há aqui um certo e um errado. O errado é a ocupação da Palestina. Essa é a raiz do problema. Por isso que, às vezes, falando, parece que não, os palestinos são absolutamente inocentes. Não se trata de dizer isso, e por isso eu estou esclarecendo, porque às vezes a gente fala e não deixa muito claro. Mas há um errado, e o errado é a ocupação. E isso está errado desde 1967, a ocupação da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Tá. No horizonte, olhando para frente, qual é o papel que a ONU tem tido e qual é o papel que ela deveria ter? Queria só lembrar algo recente que aconteceu quando o Conselho de Segurança da ONU não avalizou o ataque no governo Bush ao Iraque sob pretexto de encontrar armas de destruição em massa que jamais foram encontradas e os Estados Unidos, contemplando vários interesses, passaram por cima de uma resolução da ONU. O que a gente vê nessa história recente é há por parte do Estado exemplos em que as resoluções da ONU têm sido desrespeitadas. Para onde caminhamos nesse sentido? Bom, mostra a ONU como uma organização que, quando ela foi criada, representou a conjunção de forças do pós-Segunda Guerra Mundial e criou aquele Conselho de Segurança. O professor Reginaldo Nasser, de Relações Internacionais, sabe explicar melhor do que eu, um Conselho de Segurança que acabou boicotando o caráter amplo e democrático da organização, representado pela Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral tem votado resoluções muito, né, digamos assim, a Assembleia Geral tem votado resoluções muito, não vou dizer corretas, mas dentro da sua lógica, né? Sim. Muito lógicas, né? Seguindo uma lógica muito própria. E o Conselho de Segurança, que é aquele que detém a possibilidade de usar a força, de usar a pressão, de usar até a força militar, se for o caso, paralisa qualquer ação por parte da ONU concreta. Então, a ONU, que na verdade é responsável, que se diz responsável pela questão, até hoje a ONU diz nisso, né, textualmente, somos responsáveis porque em 47 nós criamos a partilha da Palestina e criamos as condições para a criação do Estado de Israel e a população palestina ficou dispersa e não se criou um Estado palestino. Quando você tem representantes da ONU, como diz a Aline, dando declarações sobre o conflito, seja na área humanitária, seja mesmo o secretário-geral, né? Mas são condenações simbólicas. Quer dizer, o simbolismo é importante, mas ele para em um determinado momento. Mesma coisa em relação ao Brasil e aos outros países. Chamou o embaixador, aliás, o embaixador já voltou. O Brasil tem relações comerciais com Israel, inclusive de cooperação militar. É isso que precisa tomar atitude. No caso aí que nós estamos falando da ONU, veja só, que é importante um momento histórico, vou dar um exemplo rapidinho para a gente comparar. Guerra de Suez, o que foi?
Então, tem um canal de Suez que passa dentro do Egito, ainda era administrado pela Inglaterra e pela França. Né? Então, o Egito, na liderança do Nasser, lutou pela nacionalização. Muito bem. França, Inglaterra e Israel entraram em guerra contra o Egito. Ok, houve a guerra, o tema foi levado para o Conselho de Segurança, pelo próprio Estados Unidos, houve o veto. Então, 5 países, bom que as pessoas saibam, pode vetar qualquer resolução. São eles, Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia. São os mais poderosos. Muito bem, houve o veto no Conselho de Segurança. O que os Estados Unidos fez? Levou a questão para a Assembleia Geral da ONU. O que aconteceu? Aprovou uma intervenção internacional no Canal de Suez. Por que não uma intervenção internacional na Palestina? Hoje, não é que não passou na ONU, nem se cogita. Não há cogitação. Aliás, o governo da Autoridade Palestina estava oferecendo nessa negociação a possibilidade até de, se fosse criado um Estado palestino nas fronteiras de 67, devolvendo Jerusalém Oriental, reconhecendo a existência do direito de retorno dos palestinos exilados, está oferecendo até mesmo dizer, olha, ONU, pode vir, a gente aceita, tragam uma força aqui que a gente pode ficar sem exército. Claro. Um Estado aceitar ser formado sem exército, sim, é um Estado pela metade. É um Estado que não está tendo a segurança para o qual ele foi criado. Mas até isso a autoridade palestina estava aceitando abrir mão. E o que é mais revelador nisso é que quando o Hamas ingressa nessa autoridade palestina e aceita, junto com o Fatah, formar um governo de tecnocratas, o Hamas está assinando embaixo de tudo aquilo, resoluções, parâmetros de negociações, tudo que a autoridade palestina já aceitou, porque ela ingressou na autoridade palestina. E isso não é o suficiente para se negociar a paz, não é? Há uma situação de poder, desequilíbrio de poder. E o lado palestino precisa ser fortalecido para ter sua voz ouvida. Para a gente encerrar o programa, passa pela ONU a possibilidade de um papel, de uma mediação internacional mais efetiva para que isso seja possível? Olha, eu vou ficar com a seguinte opção, na verdade. Passa pelo que a Corte Internacional de Justiça falou quando julgou o muro. Passa por cada país fazer a sua parte, que é exigir a aplicação da lei internacional, que é não dar qualquer apoio efetivo à ocupação da Palestina, que é não ter acordos militares, que é romper, tirar investimentos de qualquer empresa que tem ação na ocupação, nos assentamentos, nos territórios palestinos. Não podemos aceitar que qualquer um lucre da opressão dos palestinos, né? E o Brasil está entre os que estão lucrando quando faz acordo militar, quando compra armas de Israel, aviões e drones e tal. Eu acho que a gente tem, historicamente, um exemplo muito concreto de uma ação que teve sucesso. A África do Sul, o apartheid. Sanção. Quer dizer, quantos anos declarações condenando o apartheid dos negros, a exploração, etc. Não houve absolutamente nada. Quando começou a dar resultado? Sanções. É assim que funciona. Então, tem que proceder às sanções. Os Estados Unidos faz alguns discursos condenatórios, mas, ao mesmo tempo, repousa agora essa semana o estoque de bombas de Israel. Legal. Eu queria agradecer muito a senhora, a professora Aline Clemecha, da Universidade de São Paulo, professora de História Árabe, pela participação aqui. Espero tê-la conosco outras oportunidades. Obrigada, Wagner. Obrigado. Obrigado ao professor Reginaldo Nasser, de Relações Internacionais da PUC. Vamos continuar acompanhando o efeito do que está acontecendo na faixa de Gaza, na região, e voltaremos a conversar a respeito. Tomara que não seja para isso, tomara que seja sobre a paz. Sem dúvida. Legal, agradeço a ambos, a você, telespectador do Espaço Livre, nosso muito obrigado. Continue com a programação da TV Câmara. A TV Câmara de São Paulo, a política da cidade passa por aqui.